Essa aula de hoje, ela vai ser um pouco diferente e ela vai ser dedicada a um ponto relativo à fosforilação oxidativa que nós já discutimos nas duas últimas aulas e ela tem um ponto em particular que eu quero discutir um pouco mais profundamente com vocês, porque esse ponto é o aspecto central da discussão do estudo dirigido de hoje. Tá? Então, nessa aula, na verdade, eu tenho um único objetivo, que é entender os princípios gerais do controle da respiração celular. E aí, para iniciar a discussão, é importante a gente voltar ao ponto que nós discutimos nas duas últimas aulas, a fosforilação oxidativa. Né? Então, nós sabemos que a fosforilação oxidativa, na verdade, é uma via metabólica onde o potencial redutor na forma de NAD, né, NAD reduzido, né, ou de outros substratos, como succinato, glicerol fosfato e ácidos graxos, né, todo o potencial redutor desses substratos reduzidos é transferido. Os elétrons, então, são transferidos através de reações de oxirredução sequenciais, mediados por complexos proteicos localizados na membrana interna da mitocôndria, até o oxigênio, né, culminando, então, no processo de respiração. E a energia fornecida pela passagem dos elétrons aqui, no complexo 1, no complexo 3 e no complexo 4, essa energia dos elétrons ela é aproveitada no transporte de prótons através da membrana interna da mitocôndria, resultando então no acúmulo de prótons no espaço intermembrana, né? Então, gerando o que a gente entende como força protomotriz, né? Que é, na verdade, o somatório entre o acúmulo de cargas elétricas e a diferença de pH, né? Da espécie química. Tá? Então, esse gradiente eletroquímico de prótons que é formado, né, pelo processo da respiração, ou seja, o trabalho que é realizado pela respiração, na verdade, é essa força protomotriz que vai ser utilizada pela ATP sintase, né, ao permitir o retorno dos prótons para a matriz da mitocôndria, e na passagem desses prótons através da porção FO da ATP sintase, a porção F1 ela muda de conformação de maneira alternada, permitindo então que a molécula de ATP seja produzida. Tá? Então, nós, de uma maneira geral, isso é o que compreende, né? Esse conjunto de processos é o que resulta, né, na fosforilação oxidativa. Nós chegamos a discutir também que a energia acumulada no gradiente de prótons, ela não é utilizada exclusivamente para este fim, né, para a síntese ATP, mas ela pode ser usada, por exemplo, para a dissipação da energia na forma de calor, né? E aí nós discutimos brevemente, né, a questão daquela droga de nitrofenol, em que ela permite que os prótons sejam transportados de volta para a matriz de uma maneira independente da ATP sintase. E aí, nesse caso, essa energia ela é dissipada na forma de calor. Né? Calor, porque nesse caso não há nenhum tipo de trabalho sendo feito. Né? Quer dizer, não há o trabalho aqui na síntese da ATP, mas essa droga DNP ela permite, ela faz um curto-circuito de prótons nesse sistema, dissipando então a energia acumulada nesse gradiente na forma de calor. Né? Então, a energia do gradiente de prótons, então, como eu mencionei, ela tem múltiplos fins. Né? E, por sua vez, né, para que essa energia do gradiente de prótons seja mantida, é necessário que a respiração, né, o fluxo de elétrons, o fornecimento de elétrons por esse sistema seja contínuo, porque sem o fornecimento de elétrons não há
como o gradiente de prótons ser mantido, né? E aí, então, nós discutimos brevemente ontem que as taxas respiratórias, ou seja, a quantidade de oxigênio que uma célula consome por unidade de tempo, ela é regulada basicamente por três mecanismos diferentes. Fornecimento de nutrientes e elétrons, a demanda energética, ou seja, o quanto de ATP a célula está utilizando, e o quanto da energia do gradiente de prótons está sendo vazada, está sendo dissipada, né, dissipada como calor, né? Dentro de cada um desses sistemas, desses mecanismos, né? Então a gente vê aqui, por exemplo, o fornecimento, né? O fornecimento de nutrientes e elétrons compreende todos os processos em que há o transporte de nutrientes, né, de substratos para dentro da mitocôndria, as atividades das desidrogenases, que são enzimas que removem os elétrons dos substratos, os transportadores de elétrons, ou seja, todo o sistema de transporte de elétrons, a própria disponibilidade de oxigênio também, né? Então, tudo isso engloba o que a gente entende por fornecimento, né? Quer dizer, aquilo que fornece elétrons para o sistema. Em geral, quanto maior for o fornecimento de elétrons para o sistema, maior será a taxa respiratória. Por exemplo, a atividade de um desses componentes do sistema de transporte de elétrons diminui, o consumo de oxigênio também vai diminuir. Tá? Por outro lado, se uma atividade de um complexo desses aumenta, é de se esperar que a atividade respiratória também aumente, porque o fornecimento de elétrons vai aumentar. Tá ok até aqui, gente? Vocês estão conseguindo acompanhar? Sim, professor. Bem, Tudo ok. se tiver dúvida, parem, tá? Então, esse é um mecanismo, né? O fornecimento de elétrons, de substratos e elétrons controla a taxa respiratória das células, tá? Então, isso é um ponto. Não é o único, mas é um ponto importante de controle. O segundo ponto é a demanda energética, né? E aí eu estou marcando aqui a demanda energética. A demanda energética aqui pode incluir, por exemplo, qualquer processo X, né, que for, né, que envolva hidrólise de ATP, ou seja, a ativação de uma ATPase, de uma enzima que vai converter ATP em ADP, e a energia fornecida pela hidrólise de ATP vai ser usada para realizar algum tipo de trabalho, seja ele qual for, sei lá, contração muscular, por exemplo, né? A ativação da contração muscular vai aumentar a demanda de energia, porque vai aumentar a hidrólise de ATP. O que o aumento da hidrólise de ATP vai fazer com a respiração, né? O que ela vai fazer é que o fornecimento de ADP vai aumentar para a mitocôndria. E ao fornecer mais ADP, a ATP sintase ela vai ser ativada, né? Por quê? Porque com o alto fornecimento de ADP, a ATP sintase vai produzir mais ATP de modo a atender a alta demanda de energia das ATPases, né? Quer dizer, isso faz sentido termodinâmico, né? Lembrando, né, a homeostase energética. Os níveis totais de ATP não variam significativamente, mesmo sob a alta demanda. Por quê? Porque com a ativação das ATPases e o fornecimento de ADP, a síntese de ATP pela ATP sintase ela é favorecida. Então, você começa a chegar a um balanço, né, uma estabilidade nos níveis de ATP por conta exatamente da ativação da ATP sintase, né? Então, nesse caso, o que vai acontecer? Haverá maior utilização do gradiente de prótons, né? Vai haver um consumo da energia do gradiente de prótons para que a síntese do ATP seja favorecida, né? E com isso, essa demanda por energia seja atendida, tá? Então, na prática, o que significa? Quanto maior for, por exemplo, a contração muscular, maior será a taxa respiratória dessas células, daquelas células onde a contração está ocorrendo.
tá? Então, isso inclui, né, um exemplo, né, que aponta o papel da demanda. A gente vai ver isso no estudo dirigido, como que isso se manifesta na respiração, tá? E o terceiro e último mecanismo é o vazamento de prótons, né? A dissipação de energia na forma de passagem, né? Da passagem de prótons pela membrana interna mitocondrial, né? O vazamento, né? O que que inclui esse vazamento? Na verdade, a gente sabe que a membrana interna mitocondrial ela não é completamente impermeável a prótons. Existe uma quantidade pequena de prótons que acaba atravessando a membrana interna de maneira espontânea. Mas que isso é mínimo. Esse vazamento ele é mínimo, ele é muito pequeno, né? De forma que a ATP sintase, em condições normais, ela não é afetada. No entanto, a gente sabe que essa condição então de leak, né, de vazamento de prótons, ela pode ser ativada, por exemplo, com aquela droga, DNP, né, o dinetofenol, que aí sim, aí o vazamento de prótons ele vai ser maximizado. Você vai ter muito próton sendo transportado para cá por conta do transporte alternativo de prótons gerado por essa droga. Qual é a consequência prática desse vazamento de prótons na respiração? O que vai acontecer aqui é que quanto maior for o vazamento de prótons, maior será o consumo do gradiente, né? Ou seja, o gradiente de prótons vai estar sendo consumido, né? E não vai haver trabalho sendo realizado. Então, toda essa energia aqui ela vai ser usada, né, na geração de calor, né? Porque não há trabalho associado aqui. Então, a energia, né, o gradiente de prótons vai ser consumido e, com isso, as taxas respiratórias vão aumentar muito, né? Por quê? Porque haverá um efeito compensatório no sistema de transporte de elétrons para tentar regenerar o gradiente de prótons, porque ele está sendo consumido por aqui, né? Da mesma maneira que, no caso da demanda energética, né, quando a demanda energética ela é ativada, né, por exemplo, há aumento da demanda por aumento da atividade das ATPases, a ATP sintase também vai consumir o gradiente de prótons. E aí a resposta sobre a respiração também vai ser o aumento da taxa respiratória. Quer dizer, a célula vai precisar respirar mais, né, para recompor o gradiente de próton, tentar recompor o gradiente de próton, porque ele está sendo consumido pela ATP sintase. Então, tanto o aumento do vazamento de prótons pela membrana interna, quanto o aumento do consumo do gradiente de prótons pela síntese de ATP, todos eles vão aumentar a taxa respiratória. Por quê? Porque isso vai impor ao sistema de transporte de elétrons uma demanda que é tentar regenerar o gradiente, né? Tá ok até aqui, gente? Vocês estão conseguindo acompanhar? Se vocês tiverem dúvida, podem parar. Professor, Chega. eu me perdi um pouquinho no final. A demanda e o vazamento aumentam o consumo de oxigênio? Exatamente. Quem me perguntou? Tá. Ana Beatriz. Ana Beatriz. Perfeitamente, Ana. Então, veja. Opa, peraí, deixa eu voltar aqui. Perfeitamente, Ana. Repara que, né, qual é o trabalho que a respiração faz? Né? O trabalho que a respiração faz é gerar o gradiente de prótons, né? É permitir com que prótons sejam transportados para fora da mitocôndria, né? Para o espaço intermembrana. A questão é o que a mitocôndria faz com esse gradiente de prótons? Ela pode usar esse gradiente na síntese de ATP ou ela pode usar esse gradiente para vazar próton, né? Dissipar energia, né? E aqui esse vazamento está intimamente associado à dissipação de energia na forma de calor, né? Calor, tá? Seja pela síntese ATP, seja pela geração de calor, o resultado prático disso é que o gradiente de prótons ele vai ser consumido. E com a redução do gradiente de prótons, a resposta imediata na taxa respiratória é o aumento. Por quê? Porque o trabalho realizado pela respiração é tentar sempre manter o gradiente de prótons estável, né?
Então, quando a concentração de prótons aqui no espaço intermembrana ela é muito alta, a taxa respiratória, né, respiração, ela vai ser baixa. Por quê? Porque não há tanta necessidade, não há uma demanda, né, sobre a respiração para que o gradiente de prótons seja gerado. Por quê? Porque a concentração de prótons já está alta, né, nessa situação, por exemplo. Mas se a gente pensar ao contrário, se a gente pensar que, né, nesse caso, né, seja no vazamento de prótons, seja na síntese ATP, que consome o gradiente e a concentração de prótons cai, qual é a resposta compensatória imediata? É o aumento da taxa, né, o aumento da respiração. Né? Então, veja, o trabalho que o sistema de transporte de elétrons faz é regulado pela intensidade do gradiente de prótons. De forma que, quanto maior for o gradiente, menor a taxa respiratória. E o contrário também é verdadeiro, ou seja, quanto menor o gradiente de prótons, maior a taxa respiratória. Tá? Ficou mais claro para você, Ana? Show, ficou sim, professor. Obrigado. Tá? Pessoal, alguma dúvida aqui? A gente vai dar exemplos. Eu vou estender essa discussão agora num vídeo que eu quero passar com vocês. Esse vídeo ele está disponível lá no AVA. Tá? Aqui, basicamente, né, deixa eu só dar uma pausa aqui breve. É o seguinte: essa animação que a gente vai ver aqui é a base do estudo dirigido de hoje. Tá? Na verdade, o estudo dirigido de hoje é uma aula prática virtual. É, é um, é uma simulação de um experimento, de modo a avaliar a respiração de preparações de mitocôndrias isoladas de células. Tá? E essa simulação ela vai nos permitir entender como que a gente interpreta, como a gente executa e interpreta os resultados de um experimento real de oxigografia, de respiração celular, exatamente como faço no meu laboratório. Tá? Não é nem um pouco diferente, é exatamente isso que a gente faz lá. Tá? E para isso a gente vai usar uma ferramenta online, digital, que é o Com4. É um programinha que foi desenvolvido pelo Laboratório de Tecnologia Educacional do Instituto de Biologia da Unicamp. Então, eu vou fazer uma demonstração com vocês aqui nesse vídeo, tá? E aí, o estudo dirigido de hoje, ele tem 4 perguntas. Para cada uma das 4 perguntas, tem um experimento que demonstrativo que foi feito no Com4. Tá? Então, vocês vão ver no AVA que existem 4 vídeos, vídeo 1, 2, 3 e 4, onde cada vídeo corresponde a um experimento de uma das 4 perguntas do estudo dirigido. Tá? Então, o que que esse software, né, o que que ele faz? Né? Ele permite que nós possamos simular experimentos de respiração, usando moduladores, substratos, inibidores da fosforilação oxidativa. Então, o que ele vai medir nada mais é do que a tensão, a quantidade de oxigênio dissolvido no meio em função do tempo. Tá? Em todos os experimentos, ele inicia com a adição de uma suspensão de mitocôndria isolada. Tá? E essa adição ela é feita em uma câmara, né? Uma câmara no oxígrafo. Né? O oxígrafo é o equipamento que se usa para medir as taxas respiratórias, né? Ou seja, o consumo de oxigênio. E esse oxígrafo ele tem uma câmara, uma célula, que tem um eletrodo que mede a concentração de oxigênio dissolvido no meio aquoso. Né? Esses experimentos são feitos em meio aquoso. E aí a gente faz as adições sequenciais de compostos e a partir desses resultados, né, gerados pelo, pelo oxígrafo, a gente interpreta qual o efeito de um determinado modulador ou outro. Eu acho que alguém colocou alguma pergunta no chat. Alguém pode falar, por favor?
Eu levantei a mão. No caso, esse programinha, eu fiz um estudo no projetinho que usava um aparelho chamado Ouroboros e eu estava revendo a aula online do PLE e eu achei bem parecido Exato, o, o experimento, esse programa com o Ouroboros. exato, exato. Esse sistema de respiração, ele não é diferente do que existe no sistema Ouroboros, que é um oxígrafo diferente, ele é bem peculiar, mas é baseado no mesmo princípio. É um eletrodo de Clark que mede, ele tem um potencial redox que é específico para medir a variação na concentração de oxigênio. Então, ele mede, na verdade, a conversão de oxigênio à água, né? Respiração. Então, é exatamente isso. E aí, o que a gente vai ver aqui, deixa eu avançar aqui um pouquinho, aqui, né? Então, só para vocês terem uma ideia, né? Então, essa daqui é a câmara de vidro, né? Onde o eletrodo de oxigênio, né? Que essa é o que está apontado aqui como F, né? Aqui é o eletrodo de oxigênio, isso aqui é uma câmara de vidro, né? Aonde você tem uma câmara de vidro que tem uma célula lá dentro, né? Uma cubeta lá dentro dessa câmara, e essa cubeta ela é coberta, né? Ela é envolta por uma estrutura de vidro que permite a passagem de água, né? Num banho aquecido. Então isso é importante, né? Então entra água por aqui e sai água por aqui. Mas isso é isolado, essa água é isolada aqui por essa câmara de vidro dentro dessa célula, né? Então esse fluxo de água é importante porque ele mantém a temperatura estável dentro da câmara, né? Aonde vai ser feita, né? A câmara, aonde vai ser feita a medida de tensão de oxigênio, do consumo de oxigênio, né? Que é aqui essa célula de incubação, né? Que é essa câmarazinha aqui. Tá? Então é aqui que a gente adiciona um tampão, né, uma solução tampão, as mitocôndrias isoladas ou as células, e essa solução ela é mantida, a homogeneidade dela ela é mantida continuamente por agitação magnética. Né? Então a gente põe uma barrinha, né, magnética, um agitador magnético que fica girando ali dentro o tempo todo. Então a homogeneidade ela é garantida, a temperatura ela é garantida, né, o pH também, porque essas medidas são feitas em um tampão, né? E esse eletrodo, então, do oxígrafo, ele mede então a variação na concentração de oxigênio ao longo do tempo, tá? Bom, essas medidas, então, elas, deixa eu avançar aqui. Então, essa é a interface que a gente vai ver lá nos 4 experimentos com esse software, né? Então, como mencionei, a gente tem aqui nesse eixo Y, né, a tensão de oxigênio, ou seja, a concentração de oxigênio, tá, no eixo Y, e no eixo X, aqui, o tempo, né, em segundos. Tá? Então, todas as variações que a gente observar aqui, elas vão levar em consideração variações nessas duas grandezas. Tá? E aí, a gente tem a possibilidade, nesse software, de adicionar vários moduladores. Daí, nesse caso, por exemplo, a gente adicionou mitocôndria. A gente adicionou uma preparação de mitocôndria, está lá. Né? Adicionou mitocôndria e a tensão de oxigênio está estável. Tá? Por quê? Porque nesse momento aqui, a gente só colocou, a gente só tem as mitocôndrias, não tem substrato respiratório, não tem nada aqui, a não ser as organelas. Então, nesse momento, a gente não tem nenhuma variação na tensão de oxigênio, porque não há respiração acontecendo. Né? Falta combustível. A gente tem a máquina, tem um motor, mas não tem combustível. Né? Aí, por exemplo, a gente pode adicionar um substrato. Aqui, a gente vai adicionar piruvato. Né? A gente vai adicionar piruvato. Né? Aí, olha o que é a concentração de oxigênio quando a gente adiciona piruvato. Né? A concentração de oxigênio
ao longo do tempo, vai diminuindo. Essa taxa de utilização de oxigênio ela é relativamente baixa, né? Você mede a taxa, né? Ou seja, a quantidade de oxigênio consumido em função do tempo, né? Então, seria equivalente à inclinação dessa reta. Repara que ela aumenta, né? Mas esse aumento ele não é tão grande, a inclinação não é tão grande, né? Tão intensa, né? Por que isso? Quer dizer, nesse caso, o que está acontecendo é que o piruvato, né? Ele funciona como substrato que vai gerar NAD mitocondrial. A gente vai ver na semana que vem como que isso acontece, né? Mas o NAD reduzido, né? Está representado aqui nesse esqueminha, né? O NAD reduzido, que é gerado na oxidação de piruvato, ele vai entregar os elétrons no complexo 1 e esses elétrons então vão seguir o sistema de transporte elétron até o complexo 4, até, né, a oxidase terminal. E a gente consegue mensurar a utilização de oxigênio vendo que a concentração de oxigênio cai. Como é que a gente mede o consumo de oxigênio celular, né? Nesse caso, a gente está adicionando, a gente vai medir as taxas respiratórias iniciando pela adição de mitocôndrias, tá? Isso porque as mitocôndrias são as organelas que estão envolvidas na respiração e na síntese de ATP através da fosforilação oxidativa. Então, todos os experimentos começam com a adição de mitocôndrias, tá? Para que as mitocôndrias consigam sintetizar ATP via fosforilação oxidativa, é necessário combustível, nutriente, substrato oxidável, né? Substrato que seja capaz de fornecer elétron. Tá? Nesse caso aqui, a gente está adicionando piruvato. Piruvato, a gente sabe que o piruvato, né, ele é o produto final da glicólise, né, que gera 2 moléculas de piruvato. A gente vai discutir exatamente em como que isso acontece, né, ao longo de 10 reações da glicólise, mas é a molécula de piruvato gerada pela glicólise que está sendo testada aqui nesse caso. Tá? Então, o piruvato serve como um fornecedor de elétrons, um substrato que fornece elétrons para esse sistema funcionar, né, para a fosforilação oxidativa funcionar. Né? E aí, como é que o piruvato fornece elétrons? Né? Então, a gente sabe, a gente não viu isso ainda, né? A gente vai ver na semana que vem, né? Mas a gente sabe que a utilização de piruvato nas mitocôndrias, elas fornecem, né? Elas geram NADH, né? O metabolismo de piruvato na mitocôndria gera NADH na matriz, e esse NADH ele vai ser oxidado no complexo 1, de forma que os elétrons fornecidos pelo NADH, então vão contribuir para a respiração, né? E no oxígrafo, né? Num experimento desse tipo. Então a gente vê que a adição de piruvato ela diminui a concentração de oxigênio ao longo do tempo. Quem me perguntou? Fui eu, Mariana. Agora eu consegui entender. Mariana, conseguiu entender, Mariana? Uhum. Obrigada. Tá. Nada. Então, se a gente adiciona um outro substrato, né, por exemplo, malato, né, piruvato, aí malato é outro substrato capaz de fornecer elétrons. Né? Malato, a gente sabe, a gente vai ver, né, malato ele vem do ciclo de Krebs, né, ciclo do ácido cítrico. Né? A gente vai ver na semana que vem, mas o malato também é capaz de fornecer elétrons. Mas veja, nesse caso aqui, a gente não vê uma variação muito grande, né, em relação ao piruvato. Ou seja, o sistema, nesse caso, a taxa respiratória, nesse caso, já está saturada. Você não tem mais um efeito somatório. Né? Então, nesse caso aqui, nós temos todo o fornecimento de substrato. Né? Então, veja, a taxa respiratória aumentou, né? A inclinação dessa reta aumentou, por quê? Pelo fornecimento. Lembra que eu falei que a taxa respiratória ela é controlada pelo fornecimento de substratos, né? Está aqui, ó, né? Então, você tem que ter o fornecimento de substratos para que a respiração ela possa ser ativada, tá?
esse não é o único mecanismo, né? A gente vai ver daqui a pouco um outro exemplo, né? Se a gente ativar agora, por exemplo, né? O que a gente faz? A gente adiciona ADP e fosfato. Repara que nesse caso, a taxa respiratória ela vai aumentar muito, né, na adição de ADP e fosfato. Repara que nesse caso aqui a gente não tem ADP e fosfato, ou seja, não tem síntese de ATP aqui. Por quê? Porque não tem ADP. A fosforilação oxidativa não está acontecendo aqui. Porque a gente tem uma taxa respiratória muito baixa, porque não há ADP. Quando a gente adiciona ADP e fosfato, veja, olha o efeito que ocorre na utilização de oxigênio. Você tem um aumento enorme da taxa respiratória. O oxigênio começa a ser consumido muito, né? A taxa de consumo de oxigênio aumenta muito, né? Nesse caso aqui, o que está acontecendo, né? A adição de ADP e fosfato ativa a ATP sintase, né? Seria uma forma artificial de aumentar a demanda energética, né? É como se tivesse muita ATPase sendo ativada, gerando ADP e fosfato o tempo todo, né? Então, veja, nesse caso aqui, o que nós temos? Nós temos um aumento da demanda energética, artificialmente. Qual o resultado imediato na taxa respiratória? A inclinação dessa reta, né? Aumenta muito. Aumenta por quê? Porque o aumento da demanda energética gerado pela adição de ADP e fosfato consome o gradiente de prótons, né? Lembra, né? A ATP sintase ela é ativada, porque, né, você tem ADP e fosfato. Então, como a síntese do ATP vai estar acontecendo aqui, o gradiente de prótons vai ser consumido, e essa redução do gradiente de prótons ativa o sistema respiratório de modo a regenerar o gradiente de prótons, né, para que não haja muita variação na intensidade do gradiente de prótons, né. Então, com isso, a taxa respiratória aumenta muito nesse caso, tá? Esse aqui é um exemplo, né, nesse caso, né, esse é um exemplo de aumento de demanda energética, né? É um exemplo de aumento de demanda energética que reflete no aumento da taxa respiratória, né? Enquanto que aqui, né, inicialmente, quando a gente só adiciona substrato, é um aumento de suprimento de substratos, tá? Tá ok até aqui, gente? Tá confuso? Não tá? Tá ok. Mariana? Isso. Mariana? Só a Mariana está respondendo. Isso significa que todo mundo está entendendo. Ou não. O silêncio. Tirando a Mariana. Mariana está entendendo, eu acho. Né? O pessoal está entendendo? Vocês estão conseguindo entender isso, gente? Isso aqui não é fácil. E o silêncio normalmente pode ter outro significado. Eu vou assumir que vocês estão entendendo. Alguém pode ler o comentário do chat, por favor? A Natália. Pode ler aí, Léo. Pode falar. Tá, beleza. A Natália ela falou que ela só descobre se entendeu quando faz exercício, geralmente, né? Tá. Então, ok, Natália. Então, vamos esperar você fazer o exercício, então. Quem ia falar? Alguém ia falar alguma coisa. Eu só ia ler o comentário dela, mas eu também tô entendendo. Então tá. Então vamos prosseguir. Então, com a adição de ADP e fosfato, esse aumento artificial da demanda energética vai ativar a respiração, né? É o que a gente vê nesse caso, né? Se nesse caso, agora, durante a respiração, ativada por ADP, né, a gente adicionar um inibidor da ATP sintase, né, e esse inibidor, né, existe uma droga chamada oligomicina, que é um inibidor da ATP sintase. Então, ele vai bloquear a passagem de prótons, especificamente pela ATP sintase. Tá? Olhem o efeito que a adição de oligomicina faz na respiração.
diminui, né? Quer dizer, a inclinação da reta aqui, né? Quanto maior a inclinação da reta, maior a taxa de consumo de oxigênio. Quando a ATP sintase é inibida por essa droga, a taxa respiratória diminui enormemente. Por quê? Nesse caso, como a ATP sintase está baixina, os prótons não voltam para a matriz, ou seja, o gradiente de prótons ele aumenta, né? A concentração de prótons no espaço intermembrana aumenta em relação à matriz. Lembra que uma forma de, né, quer dizer, a taxa respiratória ela é regulada pelo gradiente de prótons, né? Como o gradiente de prótons aumenta nesse caso, quando a ATP sintase é inibida, o gradiente de prótons aumenta e com isso a demanda de transporte de prótons pelo sistema de transporte de elétrons diminui. Ou seja, não há necessidade do sistema de transporte de elétrons consumir substratos, né, e consumir oxigênio, porque já tem muito próton no espaço intermembrana. Então, a velocidade de transporte de elétrons e da respiração diminui. Tá? É o que a gente observa nesse caso. Né? Quando a ATP sintase ela é inibida. Né? Deixa eu avançar aqui um pouquinho. Tá. Né? Então, é o que a gente observa nesse caso. Então, a ATP sintase é inibida, a taxa respiratória diminui. Tá? Por outro lado, se a gente, nessa situação, a gente usa uma droga que permite a passagem de prótons por um caminho alternativo à ATP sintase, né? E aí eu vou dar o exemplo aqui do DNP, né, do 2,4-DNP, aquela droga, né? Aquela droga que permite o transporte de prótons independente da ATP sintase, né? Ele cria um curto-circuito de prótons, né? Os prótons vão voltar para a matriz de uma maneira independente da ATP sintase. O que vai acontecer é que o gradiente de prótons vai ser consumido, né? E ao consumir o gradiente de prótons, veja qual é o efeito na respiração. Né? A taxa respiratória aumenta enormemente quando o gradiente de prótons está sendo dissipado pelo DNP. Né? Ou seja, o que a gente está fazendo aqui? Nesse caso, qual é o mecanismo que está contribuindo para o aumento da taxa respiratória? Nesse caso aqui, é o vazamento. É o vazamento de prótons. Né? É isso que está fazendo o aumento da taxa respiratória. Então, veja, aqui nós temos suprimento, aqui nós temos demanda energética e aqui nós temos vazamento de prótons. Né? Então, vejam, são 3 mecanismos diferentes que controlam o quanto de oxigênio e o quanto de substratos uma célula consegue consumir. Né? Então, esses três mecanismos de controle, eles operam o tempo todo dentro das células. Né? E é através da regulação desses 3 mecanismos que uma célula pode ou consumir mais nutrientes ou deixar de consumir mais nutrientes. Tá? Por fim, o que a gente faz, né, para saber exatamente qual a contribuição da mitocôndria na respiração, né, a gente utiliza um inibidor no transporte de elétrons do sistema. Né? Então, nesse caso, a gente adicionou antimicina A, que é um antibiótico que inibe a atividade do complexo 3, do sistema de transporte de elétrons. Ou seja, é como se você jogasse uma bomba na ponte Rio-Niterói. Né? Fazendo aquela analogia do sistema de transporte de elétrons com a ponte Rio-Niterói. Né? É como se a gente não tivesse ponte Rio-Niterói. Né? É o que a antimicina faz. Então, não tem como o elétron chegar até o complexo 4, porque o complexo 3 está inibido. Professor, desculpa, pode repetir? Sim. Ela é um antibiótico que inibe a atuação do complexo. Qual que o senhor falou? A antimicina, ela bloqueia o complexo 3. Ah, entendi. O complexo 3 do sistema de transporte de elétrons. Aí eu fiz aquela brincadeira, né, da analogia com a ponte Rio-Niterói. Né? É como se a ponte Rio-Niterói fosse o complexo 3.
Imagina a gente, né, sair do Rio de Janeiro e tentar chegar em Niterói se não tem ponte Rio-Niterói. Não dá, né? Quer dizer, não daria, né? Em princípio, né? Mas a gente sabe que dá. Mas nesse caso aqui não tem como. Quer dizer, não há como o elétron sair, por exemplo, do complexo 1 e chegar ao complexo 4 sem ele passar pelo 3. Tá? E aí Professor, o que essa droga faz é bloquear completamente o transporte de elétrons. E aí o que a gente vê no final? Taxa de consumo de oxigênio, zero. Né? Essa reta, essa linha agora fica absolutamente reta, ou seja, não há respiração. Tá? professor, Diga. o oxigênio nesse sistema é ilimitado? Não, ele não é, quer dizer, ele vai sendo consumido. Vai chegar uma hora, né? Aqui, deixa eu colocar aqui, excelente pergunta. Quem me perguntou? Natália. Natália? Natália, excelente pergunta. Essa escala, ela varia aqui de 0 até X. Né? X depende de uma série de fatores. Depende da unidade com que você está trabalhando. Pode ser porcentagem, pode ser nanomoles, pode ser micromolar, enfim, pode ser uma infinidade de unidades diferentes. Mas, em geral, o suprimento de oxigênio ele não é limitado. Tá? É claro que ele vai sendo consumido. Vai chegar uma hora que a taxa respiratória, quando ela chega próximo de zero, a taxa respiratória vai diminuir porque vai acabar o oxigênio. Quer dizer, não vai ter oxigênio para a mitocôndria respirar. Né? Então, o fornecimento de oxigênio, ele, em princípio, não é limitante. Tá? Mas é claro que isso depende do modelo, depende do experimento que você está usando. Né? Nesse caso aqui, não faz diferença. Né? É um experimento puramente didático, mas na prática, essas variações que a gente observa, elas não são limitadas pela tensão de oxigênio em experimentos de uma maneira geral. Tá? Tá bom, professor. Obrigada. Nada. Então, vejam que são esses 3 mecanismos, então, que controlam as taxas respiratórias de qualquer célula, qualquer uma. Né? Então, são esses experimentos que a gente vai ver no estudo dirigido. Os 4 experimentos que a gente vai ver lá são muito parecidos com esse. E aí as 4 perguntas são voltadas para vocês entenderem por que ocorrem essas variações nas taxas respiratórias. Tá? Então, com isso, a gente conclui aqui essa apresentação, lembrando então que a respiração ela é regulada basicamente por 3 mecanismos distintos: pela oferta de nutrientes, substratos, pela demanda energética e pela dissipação de energia do gradiente de prótons. São esses 3 grandes mecanismos. O aumento da demanda energética causada pelo aumento de ADP ou da dissipação do gradiente de prótons ativa a respiração como mecanismo compensatório na regeneração do gradiente de prótons. Então, lembra sempre que se você tem algum efeito de alguma droga, por exemplo, que ativa a taxa respiratória, muito provavelmente o que você vai ter é um efeito da droga ou no vazamento de prótons ou na ativação da demanda energética. Tá? Então pensem dessa maneira, tá bom? Essa terceira conclusão eu devia ter tirado daqui, mas é uma repetição da segunda. Então, a bibliografia é a de sempre, os sites na internet são os mesmos da aula anterior, então eu deixei lá, disponível no AVA, esses slides dessa aula estão disponíveis já no AVA, e